Hoje eu quero falar do recurso mais irritante da televisão, que é o recurso TrueMotion, ou pelo menos é como a LG chama esse recurso, porque cada marca tem um nome, nem sei qual é o nome das outras marcas, posso pesquisar isso depois na hora de editar, e se eu encontrar eu vou colocar aqui do lado. O que eu sei é que todas elas têm esse recurso que me incomoda pra caralho, me irrita demais. É o recurso, na minha opinião, mais desnecessário da televisão. Eu não sei por que a tecnologia de todas as marcas se sujeitou a focar nisso daí, um recurso que ninguém pediu e que eu particularmente não gosto, eu odeio e tem muita gente que nem percebe. Eu sei porque eu convivo com algumas pessoas que se esse recurso tá ligado, ela não percebe que tá ligado e isso me incomoda também porque eu achava que todos os olhos funcionavam da mesma maneira, mas aparentemente não. Alguns olhos conseguem perceber a, sei lá, adição, conseguem perceber a inclusão de cenas que não existem. Tô com o óculos sujo pra caralho. Conseguem perceber a inclusão de frames que não existem. Meu óculos ainda tá sujo. Porque é isso que o TrueMotion faz, ele inventa frames. Se você não sabe o que é o recurso TrueMotion, ele é aquele recurso que vem de fábrica na configuração padrão de todas as televisões e todas as vezes que você atualiza o sistema dela, provavelmente eles colocam essa função ligada de novo. E cada vez mais eles estão escondendo aonde eles colocam essa função, aonde eles deixam o liga e desliga dessa função. Para mim é muito esquisito porque ela recria, ela enfia entre uma frame e outra uma frame que não existe e faz com que a imagem fique de uma maneira menos borrada no movimento. Acho que essa é a forma mais fácil de eu conseguir exemplificar. Se você coloca o TrueMotion ligado, você vai ver que qualquer tipo de movimento vai ser meio que captado. Eu não sei nem como é que eles fazem isso, eu só não sei por que fizeram isso. Eu não consigo entender de verdade o que levou eles a fazerem isso. Não melhora a imagem de jeito nenhum. E se muita gente nem percebe, eu também não consigo entender por que eles continuam fazendo, porque quem percebe detesta essa função. Até hoje eu não encontrei uma pessoa que gostasse dessa função, que fizesse questão de deixar essa função ligada. É uma função que, na minha opinião, só funcionou uma única vez com o The Office. Aliás, falei a minha opinião, já vou aproveitar para falar que tudo que eu falo aqui neste canal é a minha opinião. Se você está chegando agora por conta do algoritmo do seu YouTube e você está ainda nesse vídeo, já se inscreve, já ativa seu sininho, já deixa seu comentário, já deixa seu like, já compartilha, porque isso me ajuda demais e seja muito bem-vindo aqui ao Tom Fala das Coisas. É um canal onde eu falo sobre absolutamente qualquer coisa, então se você quiser, se inscreve, comenta aqui sobre o que você quer ouvir eu falando e quem sabe na próxima vez eu não esteja falando justamente sobre o assunto que você mais quer ver aqui. Enfim, voltando sobre o TrueMotion. A única vez que eu vi o TrueMotion funcionar de uma forma aonde pareceu interessante, mas nem tanto, ainda assim eu achei esquisito, foi com a série The Office. Porque a série The Office se passa naquele formato meio documentário, com uma câmera filmada meio quase algo como bastidores. Ele faz parecer que você está assistindo algo filmado lá na hora, como se fosse cenas de bastidores mesmo. Por quê? Bastidores geralmente são filmados com aquelas câmeras que já tinham mais frames mesmo do que as outras câmeras. Quando ainda era época de fita, as câmeras digitais gravavam tudo em fita, essas coisas. Não sei hoje em dia como é que funciona a gravação digital pelo celular, infelizmente. E eu gosto de fazer esse canal falando tudo de uma forma bem improvisada, sem roteiro, sem muita coisa especificada, sem muita preparação. Eu deixo aqui no meu computador uma série de pautas que eu quero seguir, só para também não ficar divagando demais. Mas eu acabo saindo falando sobre outros assuntos e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que esse é o charme desse canal aqui. E hoje eu tô até um pouco falando de uma forma um pouco mais
animada sobre isso, por mais que eu deteste o True Motion, porque cara, é realmente uma coisa que eu queria muito entender por que criaram primeiro. Eu acho que eles criaram com esse intuito de vamos melhorar a qualidade da imagem, só que é uma coisa que no fim das contas não melhorou a imagem e só irritou. Às vezes para você esse assunto todo é meio técnico demais, então eu vou tentar explicar o básico. O filme passa-se em 24 frames por segundo. Geralmente, um filme é filmado em 24 frames por segundo. É uma foto, basicamente. Então, a cada segundo de um filme que você estiver assistindo, vai ter 24 fotos passadas, e as fotos passadas nessa velocidade formam o movimento que nosso olho capta. Cria-se vida na foto. A foto, que é uma imagem parada, acaba criando vida e criando esse movimento. O que o True Motion faz? Nesse 1 segundo de 24 fotos, ele provavelmente pega e inventa, não sei, não faço ideia de como funciona, mas ele faz algo para que entre uma foto e outra tenha um fade. Eu acho que eles criam um fade para que você não perceba a mudança de uma foto para outra. Então nesse 1 segundo, quando você vê um braço fazendo assim, nesse 1 segundo, em um filme, você tem aquela mesma sensação que o olho tem. O olho vê no que é o mais próximo do cinema, o movimento do olho. Quando você está vendo ao vivo uma pessoa mexendo os braços, você não está vendo o movimento que o braço faz daqui até onde ele parar o braço. Você vai ver um vulto embaçado, né? A maioria das pessoas eu acho que fazem isso daí. Se você vê seu braço de outra forma, quando você movimenta seu braço, se você vê movimentos de outra forma, tem alguma coisa esquisita acontecendo com a sua visão. Mas é assim que acontece. O cinema tenta reproduzir ao máximo a nossa visão. As novelas do passado já filmavam com uma quantidade de frames maior do que o cinema. Elas filmavam em 30. Aí você já tinha uma percepção diferente. E eles reproduziam isso em algumas séries, inclusive. Tanto é que se você assistir um episódio do Friends onde o Joey está fazendo o personagem dele da novela Days of Our Lives, você pode perceber que durante as cenas em que ele está na novela, tem um movimento diferente. É uma imagem diferente. É até um pouco estranho, não é só diferente, é um pouco estranho. Eu, pelo menos, eu vejo aquilo e você fica meio que... Eu ficava um pouco incomodado. Você fala, o que mudou? Por que mudou? Eles faziam justamente para mostrar que mudou de uma série para uma novela. Eles faziam essa distinção para que o público visse e entendesse. Você pode perceber também essa diferença em imagens de bastidores, geralmente no passado, quando você tinha um DVD, e aí agora é só pro passado, porque atualmente eles estão fazendo bastidores, eu acho, com imagens em 24 frames, como são feitas as séries e os filmes. Então os bastidores acabam ficando com essa mesma sensação de imagem. Mas no passado, se você pegasse um vídeo de um DVD, um extra do DVD, de um filme antigo, e você fosse... Antigo eu digo, sei lá, da época do Clube da Luta. Se assistisse um filme de 1998, 99, e aí neste DVD tivessem extras com os bastidores deste filme, você ia perceber uma diferença na imagem. O mesmo vale para documentários e entrevistas que eles faziam sobre o filme também nos extras, né? Não só no DVD, mas na televisão também. Eu posso estar errado, mas eu acho que no passado a televisão focava em filmar os projetos sempre em 30 frames por segundo e os filmes se limitavam a 24 frames por segundo. Não sei se mudou ou se continua, só sei que hoje na era digital eles filmam os filmes em 24 frames por segundo, só que eles configuram isso na câmera digital, diferente de antes, quando se filmava em rolo de filme. Tem um ou outro filme hoje em dia que é filmado em rolo de filme também, e aí o rolo de filme são 24, ele roda 24 frames por segundo. Tanto é, eu acredito que no passado essa distinção acontecia por isso. Filmes ainda eram filmados com um rolo de filme
até a década de 90, por aí, os filmes eram filmados com rolo de filme, enquanto coisas para a televisão eram feitas com câmeras digitais já. E aí essa câmera filmava em 30 frames por segundo. Não sei se era isso mesmo ou não. Tô falando achismos e mais achismos. Voltando para o True Motion. Quando você vê o seu braço se movimentando do jeito que eu falei e você tá com o True Motion ligado numa televisão, você pode reparar que o movimento do seu braço vai ter muito mais informação. É a mesma coisa que o Peter Jackson fez quando ele filmou o Hobbit. Só que no caso do filme do Hobbit, ele filmou propositalmente assim. Ele enfiou mais frames por segundo. Eu acho que ele filmou em 60 frames por segundo. E aí ele passou esse filme nos cinemas com os 60 frames. Então ele queria que a gente assistisse dessa forma. E a imagem fica parecida quase como um videogame. Ela tem mais informação, o movimento de uma pessoa correndo, você vê mais informação e ao invés de você ver o braço e as pernas das pessoas um pouco mais embaçadas, você vê o braço fazendo quase que o movimento completo. Isso é esquisito para o olho do humano que está acostumado a assistir filmes e séries de certa forma. E não só filmes e séries, porque como eu falei, o nosso olho é assim. Então, quando você assiste uma coisa na televisão que tem mais informação do que você está acostumado no seu dia a dia, eu particularmente acho uma merda, eu acho esquisito, eu acho bizarro. É um negócio que você fala, por que vocês querem fazer isso? É quase a mesma coisa, aliás, esse deve ter sido o início dessa merda, mas é a mesmíssima coisa, na minha opinião, que você ver um vídeo do passado, você pega o filme do Mágico de Oz do passado, num corte do Instagram, onde uma pessoa foi lá e meteu filtro de inteligência artificial para melhorar a imagem dela, que não melhora em porra nenhuma, né? Ela acha, você fica com aquela sensação que melhora, porque na verdade ela só enfiou um filtro que faz o seu rosto ficar um pouco mais arredondadinho, o contraste vai um pouco mais para cima, eles mexem na saturação e deixam as luzes um pouco mais, as cores um pouco mais vivas, e aí você fica com essa sensação de que a imagem tá muito melhor. Nossa, a inteligência artificial melhorou demais a imagem. Gente, a gente tá acostumando com esse tipo de coisa de uma forma assustadora. Essa imagem que eles melhoram com inteligência artificial parece a Carrie Fisher com o deepfake que fizeram no filme do Rogue One. Tá mal feito, cara. É esquisito, é bizarro de ver. Não é uma coisa legal de ver, cara. É uma coisa que te dá me dá uma certa angústia, me deixa meio que perturbado, cara. E o True Motion faz isso. Toda vez que eu tô assistindo um filme numa televisão de algum amigo ou de algum familiar que não desliga essa função, eu fico incomodado. Inclusive, eu gosto de desligar na frente dos meus amigos para ver se os meus amigos percebem ou não a diferença na hora que você desliga essa função. Porque, como eu falei, tem gente que nem percebe. Então, se ela não percebe, eu prefiro que já deixe desligado. Várias vezes na casa, confesso, várias vezes na casa de uns amigos, quando eles foram no banheiro, foram buscar uma cerveja na cozinha, sei lá, mas saíram da televisão, eu fui rápido, peguei o controle, mexi na configuração e desliguei a função True Motion, porque eu não suporto. Eu tenho amigos que também não suportam. Pode ser coisa de neurodivergente? Talvez, mas eu sei que é um porre. E eu realmente queria muito entender como que eles pensaram, nossa, vamos fazer algo que ninguém pediu? Vamos dedicar nosso tempo e nosso dinheiro criando um sistema que ninguém pediu e que não vai melhorar a imagem? Vamos. E aí todas as empresas decidiram fazer isso. Eles poderiam ter aproveitado o tempo e o dinheiro para investir em outras coisas, outros recursos para melhorar a nossa experiência assistindo uma televisão, usando uma televisão, seja para jogar videogame ou para ver filmes e séries. E o que eu falei sobre o True Motion parece que foi o pioneiro, o início dessa merda de melhorias de imagem por inteligência artificial. Eu tenho medo de verdade do momento em que as televisões vão começar a incluir essa melhoria de imagem de inteligência artificial na imagem, sem você pedir. Você tá lá assistindo o seu filme, a sua série no seu streaming e eles vão enfiar um filtro por cima para melhorar a imagem como se fosse algo que você estivesse pedindo por isso.
E aí, cara, entra numa... Eu acho que talvez eu seja polêmico sobre esse assunto, porque já lançam o filme com o filtro para que você tenha a experiência que o diretor quis que você tivesse. Tem diferenças na fotografia, tem noise, tem sujeira na câmera. É legal quando você pega um filme antigo e você vê aquelas falhas do rolo do filme. Você vê aquele preto que aparece quando você tá quase para acabar o filme. O Clube da Luta fala sobre isso no próprio filme deles. Eles falam que o rolo do filme, quando tá para acabar, ele avisa com uma bolinha preta. E os filmes tinham isso, cara. E antes era divertido você ver esse tipo de coisa. Até hoje é legal, porque você vê que o filme tem uma identidade, o filme tem personalidade, ele é autêntico, um pouco mais autêntico, pelo menos, do que os filmes atuais, cara. E aí você pega um negócio na televisão que tá, em teoria, melhorando a imagem do que não precisa ser melhorado, cara. Se você faz um filme antigo lançado em 4K, aí é um pouco diferente, porque você pega o estúdio responsável pelo filme, lá de 1955, e você vê este estúdio fazendo todo o processo de melhoria de imagem para lançar esse filme em 4K. E aí são os responsáveis pelo filme fazendo o que eles julgam melhor. Aí nesse caso tem mãos artísticas envolvidas. Diferente de uma televisão que por conta própria vai lá e fala: vou melhorar a imagem para esta pessoa que está me assistindo. E liga a função gratuitamente. Se você pegar uma televisão da caixa, você tira a televisão da caixa, você liga a televisão e a primeira coisa que você coloca para assistir for um filme, você vai ver que na configuração padrão esta função vai estar ligada. Daí você tem que caçar aonde ela tá para você desligar. E cara, eu não sei se numa câmera filmando essa função ligada e desligada eu consigo mostrar a diferença. Eu sei que essa diferença existe e que muita gente tá muito puto com ela. Eu já reclamei em outras redes sociais sobre isso, e aí eu acho que o algoritmo entende que eu não gosto e encontrou outros posts similares ao meu falando exatamente o que eu penso sobre essa função. Foi até por isso que eu decidi fazer um vídeo falando mal sobre essa função. E como eu disse, na LG chama TrueMotion. Na Samsung tem outro nome, mas existe também. Na Sony tem outro nome e existe também. A Philco provavelmente tem também e existe. Todas as marcas de televisão têm esse recurso ridículo que não deveria existir. Eles poderiam largar a mão. E mais uma vez, eu tenho medo de que isso signifique que mais pra frente a televisão vai tomar a liberdade, vai achar que o público quer e vai melhorar a imagem por inteligência artificial sem você pedir, sem você, cliente, pedir. E quem sabe se uma hora eles não fazem isso sem você poder desligar a função. Porque até hoje a TrueMotion tá ali, uma função que existe e que você pode desligar, só que eles estão escondendo essa função cada vez mais. Eu espero que eventualmente eles não lancem uma televisão que você não consiga desligar. E não é nem uma televisão, é um sistema da televisão que você não consiga desligar. Então, numa próxima atualização da minha televisão OLED super pica que eu comprei, gastei uma fortuna na minha televisão porque eu gosto muito. Eu prezo pela qualidade da imagem, pela qualidade do áudio. Mais pra frente eu vou comprar um sistema de home theater para fazer par com essa televisão. Porra, eu comprei uma televisão de 77 polegadas, eu tô pagando ela até hoje para assistir filmes e séries na melhor qualidade possível. Eu peguei uma OLED, porra. E aí, eu temo pelo dia em que eu tiver que fazer uma atualização no sistema dela e aí eles sumirem com esse recurso e deixarem esse recurso ligado para sempre. É tão ruim que você vê, eles sabem que é ruim. Eu tenho essa sensação, eles sabem que é ruim. Porque entre as funções de imagens pré-programadas, se você vai na função cinema, você percebe que essa função, esse recurso, eles desligaram para a função cinema. Então no preset cinema, se você coloca a sua televisão neste preset, pode ficar tranquilo que esse recurso aí desgraçado
não vai estar ligado. Mas se você coloca na função padrão, aí sim, aí vai estar ligado. Aí você tem que fazer a sua configuração e desligar a sua função True Motion da sua televisão. E aí, não sei como é que vai se chamar. Se você tiver uma LG, procure pela função True Motion ou Cinema Real. Eu não sei. Às vezes eles mudam também o nome dessa porra de função para que você se irrite ainda mais na hora que você pegou uma televisão novinha e foi desligar. E eles já fizeram isso também de uma atualização para outra do sistema, eles ligarem de volta e eles mudarem aonde essa função, aonde esse recurso ficava nas configurações. Então eu tive que caçar aonde eles enfiaram esse True Motion, esse Cinema Real e desligar essa merda. Mas é isso aí. Espero que as televisões continuem oferecendo a opção da gente desligar. Mas é isso aí. Eu espero que as televisões continuem pelo menos oferecendo a opção de desligar esse recurso. Eu espero que eles não continuem escondendo cada vez mais esse recurso. E eu espero que eles parem com isso. O meu desejo era que de fábrica esse recurso viesse desligado, mas fazer o quê? Não sei quem que pediu, deve ter sido coisa do filho do chefe de alguém lá que falou, ai, faz isso daí. E aí o cara, sim, vamos fazer. Mas de qualquer maneira eu detesto tanto que eu dediquei um vídeo do Tom Fala das Coisas só sobre esse assunto. E o vídeo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, deixa seu like, deixa seu comentário, fala pra mim se você gosta ou não gosta dessa função, porque eu odeio, mas eu imagino que tenha gente que goste, eu espero que sejam a minoria e, sinceramente, eu queria muito entender como é que funciona a visão de quem não percebe que esse recurso está ligado ou desligado. E eu já encontrei com mais de uma pessoa próxima que não percebia. De qualquer maneira, muito obrigado mais uma vez pela audiência, até o próximo vídeo e não deixem de conferir minhas outras redes, são essas aqui que está aparecendo na tela, um conteúdo completamente diferente do que eu tenho aqui, mas se você gostou do que eu postei aqui, talvez você goste também do que eu postar por lá. Até o próximo vídeo, galera, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.